Então, eu vou comentar algumas dicas sobre como afinar o ukulele. O ukulele de modelo soprano, concert ou tenor geralmente tem a seguinte afinação: Sol, Dó, Mi e Lá. Enquanto o modelo barítono vai ter a afinação Ré, Sol, Si e Mi. Então, só citando uma informação básica que todo mundo deve memorizar no início, que as cordas elas contam-se de baixo para cima, certo? Então a corda de baixo é a primeira corda e não a primeira corda que a gente enxerga. Então a corda mais próxima do chão é a primeira corda. Então primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira dica que eu tenho é o seguinte: afine seu instrumento toda vez antes de tocar. Cheque a afinação. Por quê? Porque a temperatura ela altera a afinação do instrumento, qualquer variação de temperatura. Então, por exemplo, se você for tocar no ar-condicionado, vai acontecer um fenômeno de desafinar o seu instrumento às vezes. Se você vai para um lugar mais quente, também vai desafinar. Geralmente o processo é, no calor a afinação desce e no frio a afinação sobe. Então a afinação a todo momento ela está alterando, ela está variando, certo? Então sempre cheque a afinação do seu instrumento antes de tocar. Não adianta você pensar, eu já afinei hoje, eu já afinei essa semana, certo? Dê uma checada. Assim também você vai educar seu ouvido a perceber quando o acorde está afinado, quando ele está soando de uma maneira normal, de uma maneira consonante ou não. Geralmente, quando a gente pega um instrumento de fábrica, ele vem com as cordas frouxas. E o que acontece? No início, depois que você afina a primeira vez, é normal, é ultra normal que as cordas desafinem, porque as cordas elas demoram para se acostumar a pegar a afinação. Quando você for afinar com o afinador, algo que eu recomendo, que é muito importante, é que você não deixe uma corda soar sobre a outra, certo? Então, por exemplo, você afinou essa corda, quarta corda em Sol. Daí você vai afinar a próxima corda, Dó. Não deixa uma corda soar sobre a outra, porque isso pode confundir o afinador. E às vezes você está vendo que no afinador está mostrando uma letra errada em relação àquela corda, apesar de estar mostrando afinado, muitas vezes é porque tem um resto de som. Então é muito interessante que você tente desenvolver a habilidade de, enquanto está tocando uma corda, abafar as outras. Então, por exemplo, se eu estou tocando a quarta corda com o polegar, ao invés de eu ancorar a mão aqui, eu posso ancorar os dedos que eu não estou utilizando na corda, certo? Que eu não estou utilizando, e deixando o polegar aqui só na corda que eu vou tocar. Daí eu vou para a corda de baixo, eu posso usar a lateral do polegar, ó, estou tocando aqui a terceira corda, mas a lateral do meu polegar está encostando na quarta, olha só. Então isso ajuda a cortar o som, e é uma habilidade muito interessante, inclusive para você utilizar nos seus solos, para você controlar que notas realmente você quer que soe. Caso você esteja utilizando um aplicativo de celular, é muito importante que você afine seu instrumento em um lugar silencioso, porque qualquer ruído, qualquer barulho de televisão, gente falando, qualquer coisa, vai gerar um som que tem uma frequência também, tem uma nota. Isso vai confundir, certo? Então, se você estiver afinando com um afinador de contato, de clipe, também se tiver alguma chavinha, alguma opção de selecionar clip ao invés de mic, sempre prefira a opção clip, que não vai interferir em nada no seu instrumento, não vai captar nenhum ruído externo, só as vibrações do instrumento. No afinador de celular, é preciso que você respeite e deixe só uma nota soando de cada vez, sem interferência de preferência. Então, reforçando aquele ponto a respeito de instrumentos novos ou com cordas recém-colocadas. Antes de você achar que o instrumento está com defeito, dá uma afinada nele por uma semana pelo menos e laceia bem as cordas depois de afinar, certo? Para ajudar a acelerar esse processo da corda lacear, da corda se acostumar ao instrumento e pegar a atenção, se acostumar e não variar muito. Então, antes de você tirar a conclusão que suas tarraxas são ruins e que seu instrumento não afina nesse aspecto, não segura a afinação, espere uma semana, afine todos os dias, afine várias vezes por dia,
Se depois de uma semana ainda continuar esse problema, daí sim você deve levar o seu instrumento a um luthier ou alguém com mais experiência. Quando você for afinar com afinador de celular ou mesmo um de contato, certifique-se não que a corda está apenas afinada, que está dando um verde. Certifique-se que está na letra correta, na nota correta. Cada letra representa uma nota, então essas letras são chamadas de cifra, certo? Então, no ukulele, concert, ou soprano, ou tenor, a gente vai ter as seguintes notas e letras. Então, G é a Sol, C é a Dó, E é a Mi e A é a nota Lá. Outro detalhe que muita gente ignora e comete bobagem muitas vezes na hora de afinar o instrumento é o seguinte: tem que cuidar para não aparecer um jogo da velha, um quadrado, porque esse quadrado significa que a nota está meio tom acima. Então digamos que aqui, por exemplo, aparece um G, só que se aparecer um G com um quadrado na frente, a gente fala que isso é um Sol sustenido. Então essa nota está meio tom acima, então esse é um Sol. Quando eu toco aqui na casa 1, por exemplo, isso é um Sol sustenido. Então se aparecer, por exemplo, G com esse quadradinho, quer dizer que o som que era para dar na casa 1 está dando na corda solta, ou seja, está muito apertada essa corda, certo? Então cuidado com o sustenido. Uma dica muito importante também sobre segurar a afinação é você lacear a corda toda vez que você afinar. Então afinou com o aplicativo ou com o afinador de clipe, não importa. Você deu tudo verde? Ok. Então agora você faz isso. Você vai lacear, você vai puxar a corda como se você quisesse arrebentá-la, certo? Eu vou fazer um som forte aqui, mas você não assusta, olha só. Certo? Estou, estourando o som aqui na escala do instrumento, mas claro, você não precisa tocar, você só vai forçar com o seu polegar dessa maneira para garantir que a corda vai voltar tudo que tiver voltado, vamos dizer assim. Ela vai ficar bem justo, bem rente essas voltas aqui. Isso vai ajudar, porque muitas vezes a corda você aperta aqui e ela fica presa na pestana, certo? Uma dica também para ajudar não prender a afinação aqui é, principalmente quando você for trocar a corda, lubrificar com grafite aqui, certo? Mas, todavia, independente dessa lubrificação, é importante que você laceie as cordas. Deu que está verde, afinado, laceie a corda. Porque se você não fizer isso, quando você estiver tocando, o ukulele vai desafinando, porque você está batendo e com a força que você vai batendo, a corda vai voltando tudo que tinha que voltar no ato de lacear. Então você deve lacear cada corda, certo? Isso vai ser muito importante para o seu instrumento pegar a afinação mais rápido e para não desafinar enquanto você estiver tocando, certo? Outra coisa também, muitas vezes tem gente que afina errado o instrumento e quando você vai voltar a afinação, do mesmo jeito que a corda, quando ela está frouxa, ela desafina, descendo a afinação novamente. Se você apertar demais sua corda, ela vai tender a subir depois, mesmo quando você voltar, entendeu? Então a corda ela se acostuma com a afinação. Então, por isso que não é tão legal você ficar brincando de afinar de jeitos diferentes seu ukulele, assim, não é tão legal no curto prazo, certo? Então, se você, por exemplo, afinou aqui errado em Ré, faz de conta, era para ser Dó, você afinou em Ré. Então essa corda, depois que você afrouxar, ela vai tender a voltar sozinha. Isso parece meio loucura, mas acontece mesmo, certo? Então se você afinou errado seu ukulele, se ele estava numa afinação diferente, ele vai tender a se aproximar mais dela mesmo depois que você afinar ele para afinação tradicional. Comentando um detalhe básico sobre afinadoras, geralmente o afinador ele tem um ponteirinho. Quando o ponteiro está centralizado, quer dizer que aquela nota, a cifra que está aparecendo, está perfeitamente afinada. Se ela pender visualmente para a sua esquerda, certo? Quer dizer que a nota está baixa. Se ela pender visualmente para a sua direita, quer dizer que ela está alta. Se a nota estiver baixa, pendendo para a sua esquerda, você deve apertar a corda. Então, como que é apertar a corda? Então, por exemplo, aqui a gente tem um determinado som. Então, quando o som ele vai
fazendo assim, por exemplo, tô apertando a corda. Já se eu fizer, tá descendo, tá ficando mais grave. Então eu tô afrouxando a corda. Então se o afinador mostra a setinha centralizada, ele está afinado naquela nota respectiva. Mas se estiver pendendo para a esquerda, então você vai ter que apertar essa nota. Então, se ele está, por exemplo, você tem que subir, certo? Vou desafinar aqui um pouquinho essa nota só para a gente ver qual que seria o som. Então, por exemplo, afrouxando aqui, ó, tá frouxa. E aos poucos estou voltando, certo? Outra coisa também importante é saber quais letras representam quais notas, quais cifras representam quais notas. Então, muita gente às vezes pode se confundir. Por exemplo, essa corda é para ser afinada na letra G, na nota Sol. E se você apertar ela demais, por exemplo, ela vai mostrar a letra A, certo? E às vezes você vai pensar, pô, tá na letra A ainda, então vou apertar mais, então daqui a pouco sua corda arrebenta, certo? Então, as letras das cifras vão de A até G. Então, A é a nota Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Isso é bacana que você saiba de cor. Mas as notas elas têm uma sucessão. Então, entre algumas notas, tem aquela nota que eu já comentei, você deve tomar cuidado para não afinar seu instrumento sem querer nessa nota, que é a nota com o sustenido na frente, com o jogo da velha na frente, certo? Mas você deve também tomar cuidado para não afinar, né, na oitava errada, não passar da nota e continuar girando procurando a nota. Também, então, uma dica complementar, né, é que quando você for afinar, utilize algum vídeo de referência, certo? Para você pegar o som. Então você fala, ah, tá bem próximo aqui, então, certo? Já estou no caminho certo ou não. Dando uma dica complementar para quem tem afinadores de clipe, afinadores de contato. Quando você for comprar um afinador de contato, se você for comprar, porque não é obrigatório, a única vantagem é que você pode utilizar seu instrumento, afinar seu instrumento, mesmo no ambiente barulhento, porque ele vai pegar somente as vibrações do seu instrumento. Então, a primeira dica é: busque um afinador que tenha o mínimo possível de botões. Isso vai já te poupar de muitos pensamentos, muitos problemas, certo? A segunda dica é que você, se ele tiver uma chavinha de clipe ou mic, sempre escolha clipe para ele pegar somente a vibração do seu instrumento e não captar interferências externas. Outra dica também, muitos afinadores que têm mais de um botão têm a opção de 440 Hz ou subir ou descer esse número. Não faça isso, deixe sempre no 440 Hz. Na opção de modo, por mais que seu manual esteja dizendo que tem a opção para ukulele, utilize sempre o modo cromático. Ele é representado geralmente pela letra C, certo? O modo cromático ele serve para todos os instrumentos. Se tiver algum botão escrito flat, ou mesmo com vários bezinhos, tire todos esses bezinhos da tela, não aperte nesse botão, pois vai afinar seu instrumento em uma afinação abaixo do normal. E nos casos mais extremos de afinadores, alguns possuem a opção de você escolher a afinação entre a afinação temperada, pitagórica, mesotônica e sei lá mais quantas viagens. Deixe sempre na afinação temperada. Combinado? Então, essa é uma aula que eu considero diferente, mas essencial, porque eu já vi alunos meus errarem na hora de afinar o instrumento de inúmeras formas. Muitas vezes por conta do afinador que ele estava usando e muitas vezes por essa falta de conhecimento teórico. Eu espero que tenha sido útil, certo? Se foi útil, clique no gostei, se inscreva no canal, recomende para outra pessoa e a gente se vê numa próxima.